Eu sempre entendi que era quem tinha que me adaptar ao país e às pessoas, não eles a mim. Então, quando eu cheguei na Costa Rica, com um ano de estar lá, eu aprendi a falar espanhol, né? Eu aprendi a falar espanhol e, não sei, eu tenho uma facilidade de aprender idioma. Eu senti que depois que eu aprendi o espanhol, eu procurava, ficava vendo, eu saía no jornal sempre, então eu queria entender o que eles estavam falando, se era bom, se era ruim. Então eu comecei a traduzir, comecei a escutar música e, bom, aprendi a falar espanhol nesse tempo. Quando eu cheguei na Bélgica, me deram uma professora de inglês, mas eu sempre andava com os franceses, então... E tinha o Rudy, que é meu amigo até hoje, somos anos, sempre estou na casa dele na França, passamos várias vezes Natal juntos, sempre vou para lá, quando ele tá aqui a gente se vê também, que já falava francês e ele me ensinou francês. Eu perguntava para ele, o que quer dizer isso? Ele falava, eu era chato demais, nossa, eu era uma pessoa suportável, porque eu queria muito aprender. E quando eu quero aprender, eu começo a fazer perguntas sem parar, e eu sei que eu fico chato, porque eu quero muito, eu fico ansioso para aprender, eu já quero aprender logo. E terminou com 7, o clube tinha tradutor, né? E o treinador me chamou, depois de 7 meses. Ele falou, chama o tradutor. Chamou o tradutor, quando ele chegou para falar comigo, eu já falei para ele, não, você não precisa, eu já falo francês. Ele olhou para mim espantado e falou, aonde você aprendeu a falar esse francês da rua? Eu falei, exatamente na rua. Então, aprendi a falar francês muito rápido, me adaptei ao país, me adaptei à cultura... Me adaptei à comida do país. Então, eu acho que o que mais facilitou para mim esse processo de estar 15 anos fora do Brasil, que eu acho que é difícil você se manter. É muito difícil você se manter num clube, se manter num país, manter o seu contrato. Eu nunca sentei num contrato, né? Eu sempre queria fazer as coisas bem. Jogar, fazer gol, e era o que eu queria fazer. Mas eu sempre tentava ao máximo me adaptar ao país e às culturas, porque eu sabia que se eu me adaptasse a eles, minha vida ficaria muito mais fácil. Eu ia conversar com eles, ia ser amigo deles, então eles iam tocar a bola pra mim do jeito que eu gostava. Então, isso facilitou bastante pra mim, porque com pouco tempo já estava falando francês e inglês também, porque eu comecei a estudar inglês também, então eu já falava inglês, depois de 7 meses já falava inglês, não como eu falo hoje, mas já falava muito bem o inglês, né? Tinha um amigo croata, que eu andava com ele bastante também, ele falava inglês, então terminei que aprendi francês e inglês ao mesmo tempo. Caraca. E me adaptei bem, a cultura então me facilitou bastante a adaptação.